O governo do presidente Michel Temer, do PMDB, apresentou no final do ano passado uma proposta de emenda constitucional que inclui em seu texto um projeto de reforma da Previdência Social. A PEC 287 foi enviada ao Congresso para aprovação e, segundo o presidente, as novas regras teriam como objetivo manter a sustentabilidade das contas públicas diante de um suposto rombo crescente do setor previdenciário. Bom, entre as principais alterações previstas pela proposta da reforma estão o tempo mínimo de contribuição, a Previdência, que passaria de 15 para 25 anos, a idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres fixada em 65 anos. A reforma mudaria também as normas para pensão por morte e aposentadoria rural. O assunto é bastante polêmico e complexo, por isso, o Momento Brasil está estreando hoje a sua nova temporada 2017 com 4 episódios sobre a reforma da Previdência. E hoje vamos falar de Seguridade Social e os aspectos jurídicos do projeto. Acompanhe. O Momento Brasil recebe hoje Aurora Maria Miranda Borges, que é advogada, especialista em Direito Previdenciário e Previdência Complementar, membro da Comissão de Direito Previdenciário e Securitário da OAB em Goiás e auditora fiscal aposentada da Receita Federal. Seja bem-vinda ao Momento Brasil. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Roberto, a oportunidade de estarmos aqui e podermos esclarecer a população sobre a reforma prevista pelo então presidente Michel Temer, que é a PEC 287 de 2016, onde gera uma reforma drástica na Previdência Social. O Momento Brasil recebe também a presença de Giovana Guimarães de Miranda, que é professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, onde coordena a especialização em Direito Previdenciário. Seja bem-vinda, professora. Obrigado pela sua presença aqui no Momento Brasil. Muito obrigada. Agradeço ao UFG, TV, UFG por essa iniciativa, uma iniciativa louvável, de conhecimento, favorecer o conhecimento da população, e é com grande honra que estamos aqui, né, eu e a doutora Aurora, para complementarmos críticas e também noções sobre essa reforma que está por vir. Doutora Aurora, o que é previdência? Tem diferença de previdência e seguridade? Como é que é essa história? Bom, a Seguridade Social, ela abrange a Previdência, né? Mas ela também agrega o sistema de saúde e assistência, né, social. Então, são os três ramos que formam a Seguridade Social: Previdência, Saúde e Assistência. O que é a Previdência, o que é a Saúde e o que é a Assistência? A Previdência, se a senhora quiser falar, doutora. A Previdência Social é o sistema contributivo, né? Então, falar em Seguridade Social é pensar em um modelo de proteção social que ele foi evoluindo, né, ao longo da história e, claro, com bases em modelos, né, que ocorriam aí no mundo, né? Então, nós tivemos aí exemplos no aspecto mundial, né? Um início com von Bismarck, né, e depois com Beveridge, na verdade são marcos mundiais que tratam de um modelo de seguridade. E o modelo de seguridade como temos, que foi abraçado pela Constituição de 88, é um modelo com tripé, com 3 ramos. Seguridade Social é composta por saúde, assistência e previdência. Seguridade Social, nos termos, nas palavras brilhantes do clássico Feijó Coimbra, é dar segurança à sociedade, né? Então, vem de seguridade, segurança, emitir segurança à sociedade.
E a Previdência, destes 3 ramos, é o único ramo contributivo, que pede uma contribuição obrigatória a todo aquele que exercer atividade econômica remunerada. Então, nestes ramos da Seguridade, temos a Previdência, que entra com a característica de contributividade, para, claro, né, os 3 em conjunto, em um modelo de proteção, visando incluir, né, incluir pessoas da sociedade, inclusão social. Então, o trabalhador, ele está lá na empresa, ele contribui também o empresário, que é o empregador, e contribui o governo para esse sistema todo. É assim que funciona? É um sistema tripartite, onde inclui esses 3 segmentos, né, que compõem a Previdência, que é o governo, o empregador e o empregado. Todos contribuem para o Todos funcionamento. Todos contribuem para a Previdência. Com a Previdência Esse dinheiro social. vai para um caixa único? Sim, sim. Esse dinheiro da Previdência ele vai para um caixa único, né? Bom, do ponto de vista jurídico, né, o que é essa PEC 287, esse projeto de reforma da Previdência? O governo quer mexer nesse modelo, é isso? Sim. A reforma da Previdência, prevista pelo governo, ela mexe na Previdência Social, na Seguridade como um todo, né? E vai trazer muito prejuízo ao trabalhador, né, e à sociedade, se for aprovada como está. Justamente porque atinge todos os trabalhadores brasileiros, senão a sociedade brasileira, né? Porque ele vai aumentar, no caso, o tempo de contribuição, a idade, né? Vai também afetar os pensionistas e as pensionistas, né? Enfim, todo e qualquer trabalhador vai ser afetado por essa reforma, se for da maneira que está. Mas se a gente pensar a Previdência Social ao longo do tempo, não é necessário fazer algumas reformas na Previdência para que ela futuramente ela se mantenha? E esse é o argumento do governo. É necessário mexer nessa matemática? Algumas reformas, né? Mas só que os cálculos que o governo apresenta, ele não condiz realmente com a realidade, porque ali são inseridas contas que não compõem essa Previdência Social. Por exemplo, no caso ali, ele insere a contribuição, no caso, ele insere, né, doutora, Ele retira do cálculo alguns tributos que são essenciais para formar a receita. COFINS, então, contribuição sobre o lucro líquido, PIS, PASEP. Exato. Então, a crítica é essa. Então, reforma precisa ser feita, mas aí o governo começa, então, se a senhora me corrija, por gentileza, se eu estiver falando bobagem, mas pelo que eu entendi, a reforma ela é necessária como revisão, mas a começar a proposta do governo coloca falta dados aí no cálculo, como essas contribuições que a gente citou, COFINS, contribuição sobre o lucro líquido das empresas, PIS e PASEP. Exato. Aí a conta já começa com uma matemática equivocada, né? Temerária, porque faltam dados reais, né? Dados aí que compõem toda a receita, né, deste fundo. E, além disso, tem a grande questão das renúncias fiscais, das benesses, né, ao grande empresariado. Então, existem milhões, né, sendo concedidos como renúncias, como benesses fiscais a empresariados, e isso não é colocado nessa metodologia de cálculo, isso não é inserido, isso não é discutido. Outro ponto também, já que estamos falando, né, em linhas gerais, é a DRU, né, a desvinculação das receitas da União. Então, soa díspare, soa contraditório um discurso de déficit, sendo que temos uma medida, né, que aumenta a DRU de 20% para 30%. Né? Primeiro, o que é DRU? Desvincular receitas da União.
desvincular receitas que poderiam ser utilizados como contraprestação de benefícios previdenciários para outras finalidades. Então, como desvincular receitas de um fundo que está deficitário? Se esse fundo realmente está deficitário, como se aprova, então, medidas, legislativas para aumentar esse percentual de DRU? Então, nós estamos realmente em um contexto que pede essa crítica, que pede que tiramos esse véu dos olhos e passemos a olhar, e a comentar de uma maneira aprofundada o tema. Doutora Aurora, a maneira com que o governo está fazendo para aprovar essa PEC, tentou fazer isso de uma maneira, no Congresso Nacional, aprovar de forma muito rápida, é a maneira correta, é a maneira democrática? Qual a análise que a senhora faz? Em primeira mão, o governo teria de fazer o estudo mais detalhado sobre o assunto. Por quê? Justo por ele ser um assunto abrangente. Abranger toda a sociedade, todo o trabalhador brasileiro. E outra, ser mais transparentes nas contas públicas, e o levantamento mais exato. Porque, de acordo com dados fornecidos pela ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores, em 2015, que foi o último levantamento feito, porque o de 2016 ele vai ser efetivado agora em agosto, que é o livro da Seguridade Social. Quer dizer, em 2015, com toda a crise, a Previdência houve um superávit de 11 bilhões. Com toda a crise 11 bilhões. Existente, de 11 bilhões de superávit da Previdência. Por quê? Porque daí foram retiradas aquelas contas que não pertencem realmente à Previdência Social, E foi inserido, para que desse esse superávit, a DRU, que é a desvinculação da receita da União. Porque a DRU, inclusive, em 2015, era 20% da receita. Agora, em 2016, já o governo já aumentou para 30% essa desvinculação da receita, que realmente pertence à Previdência e que está fora. E também as renúncias fiscais, que engloba as evasões fiscais das grandes empresas, que hoje são mais de 500 empresas. A gente vai para o intervalo e voltamos falando das renúncias fiscais, que é um ponto de crítica a esse projeto. A gente, então, agradece a você que está acompanhando o Momento Brasil, pela TV UFG, pela Rádio Universitária, pelas redes sociais também. A gente volta em um instante só. Até já. O Momento Brasil está de volta e hoje debatendo o projeto de reforma da Previdência do governo do presidente Michel Temer, do PMDB. Mais especificamente, estamos falando de Seguridade Social e dos aspectos jurídicos do projeto. Por isso, recebemos hoje em nosso estúdio a Aurora Maria Miranda Borges, que é advogada, especialista em Direito Previdenciário e Previdência Complementar. Ela também é membro da Comissão de Direito Previdenciário e Securitário da OAB em Goiás e auditora fiscal aposentada da Receita Federal. Além disso, contamos com a presença de Giovana Guimarães de Miranda, que é professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, onde coordena a especialização em Direito Previdenciário. Giovana é também conselheira fiscal da OAB em Goiás e Tocantins. No bloco anterior falávamos de diversos aspectos, entre eles renúncias fiscais. Como é que a gente pode entender o impacto das renúncias fiscais nesse projeto? O impacto das renúncias fiscais é grave, é intenso, porque tratam-se de bilhões de renúncias fiscais por ano, Como muito bem comentado pela doutora Aurora, a ANFIP, que trata-se então de uma associação de auditores fiscais da Receita, aposentados, eles fazem aí um trabalho de estudo, de investigação, de cálculo, um trabalho magnífico e conseguem aí chegar a números a título de renúncias fiscais
que são números que realmente nos assustam, né? Então, 64 bilhões de renúncias fiscais, né, em anos próximos aí, falando de 2014, 2015. Então, estamos pensando em benesses, né? Então, como bem dito pela equipe da Anfip, são verdadeiras cestas de bondade ao empresariado, em que não há aí nenhuma medida governamental para ter aí esses valores como receita. Se há déficit, se há uma situação temerária do fundo de não subsistir, então, né, em valores, é claro que renúncias fiscais são cestas de bondades indevidas, né? Indevidas, cedidas pelo governo. Ajude a gente a entender. Eu me coloco assim, sempre como cidadão comum, renúncia fiscal é um nome bonito para dizer o quê? Que o governo deixou de cobrar aquilo que deveria cobrar? Exato, exatamente. Os tributos. E que tributos seriam esses que o governo deixou de cobrar, por exemplo? Os tributos que a empresa tende a repassar, pois se o sistema é tripartite, né? Entre a contribuição do empregado, do empregador e do governo, né? Então, as contribuições das grandes empresas e do governo está deixando a desejar ao sistema. A do trabalhador, não? Também, a do trabalhador, porque a empresa recolhe, né? Então, já fica mais fácil. Mas da própria empresa e do próprio governo, que não são repassados a contento a Previdência. E aí o governo está... Isso aí são renúncias. Então, quer dizer que o governo está deixando de cobrar um valor que efetivamente ele deveria, o governo, cobrar e depositar lá no caixa da Previdência Social. Exatamente. São contribuições sociais, né? Quando falamos, né, no primeiro quadro da natureza contributiva da Previdência, essa contributividade ela é representada por um tributo. Essa espécie tributária, né, tá lá como contribuições especiais, dentro de contribuições especiais, contribuições sociais. São as contribuições que vão, então, para esse fundo, que vão para a Previdência. E, evidentemente, que as empresas têm esse dever de repasse de contribuições sociais à autarquia que faz, então, né, a Receita Federal do Brasil, que faz a arrecadação, né, de toda essa tributação. A autarquia federal, ela faz a concessão de benefícios. Então, hoje, a cobrança está toda na Receita Federal. Sim, além do mais, Roberto, o contingente fiscal, ele diminuiu e muito, os que estão na ativa, né, por falta mesmo até de concursos, né. Então, com isso, deixa-se a desejar a questão da fiscalização pelo pequeno contingenciamento. Então, a senhora está dizendo que estão faltando auditores para fiscalizar? São poucos auditores pelo quantitativo de empresas, né? Que muitas vezes existe aí a falta do recolhimento, até mesmo pela falta de fiscalização, pelo pequeno contingente fiscal. Essa receita que as empresas deixaram de contribuir por renúncias fiscais, é muito dinheiro? Muito dinheiro, Roberto. E é um problema é maior disso, do que o déficit. Bem maior. Você tem uma ideia. Deixa-se de cobrar, né? Então, deixe-se de tomar as medidas, né, administrativas e judiciais de execução, né, de cobranças, de execução fiscal, trata-se de um tributo. Se deixa-se de cobrar, aí temos aí, né, no direito a prescrição, né, que perde-se o prazo para tanto. Então, trata-se de uma grave problemática, né? Então, o governo está deixando de cobrar valores altíssimos, né, em razão de cestas de bondade a grupos, né, empresariados, e cortando na veia do povo, da população, dos trabalhadores, que são os que sofrem com essa reforma. Os maiores devedores hoje no Brasil de receitas, quem é que deve? É o microempresário? É o grande empresário? São os bancos? Quem são os grandes devedores hoje no Brasil? São os grandes empresários, bancos, né? Os grandes bancos, os grandes empresários, né? Que
se tornou uma dívida bilionária, né? E muitas até já se prescreveram pela falta do recolhimento, né? Por falta de ação governamental, a dívida por falta de ação governamental, né? E além do mais, Roberto, o governo insere nas contas para efetivar o déficit despesas com funcionalismo público, que essas despesas elas são efetuadas pelo orçamento fiscal da União, não é pela Previdência. Então esse seria mais um está aspecto... inserido, isso aí está inserido no contexto do déficit, né? Porque o servidor público, no caso, ele ele é pago pela União e não pela Previdência Social, no caso, né? Então, se o governo insere essa dívida também para com o servidor público dentro das contas da Previdência, aí, obviamente que vai dar o déficit, né? Inclusive também militares, em que todos é o orçamento fiscal que independe das contas da Previdência, para que se fale. Então, está sendo muito debatido com relação, inclusive, ao servidor público, né? Mas se esquece também que o servidor público, mesmo aposentado hoje, ele recolhe. Continua recolhendo? 11% sobre o seu total de salário. Deixa eu ver se eu entendi. Se o servidor público aposentado, que ele está lá no regime próprio, né? Sim. Ele continua recolhendo 11% da sua aposentadoria. A sua aposentadoria, para a Previdência. O que excede ao salário, né, o que excede ao teto do INSS. Perfeitamente. Ele contribui com 11%. Perfeitamente. Suponhamos se ele ganha 20 mil, o teto é 5 mil, e por volta de 5 mil, quer dizer, ele recolhe sobre os 15 mil, ele recolhe 11%. Continua a contribuição. Então, bom, certamente eu quero, mais uma vez, agradecer aos ouvintes da Rádio Universitária 870 AM, que estão acompanhando o Momento Brasil, que é uma parceria da Rádio Universitária e da TV UFG, pelo canal 14 UHF 21 da NET Goiânia. Agradecer aos nossos telespectadores que nos acompanham pelas redes sociais, aí no Facebook e também no YouTube. Obrigado pela audiência de vocês. Eu não poderia deixar de falar sobre alguns aspectos específicos dessa reforma que atinge a todos. Por exemplo, o tempo de contribuição e idade mínima para a aposentadoria. Como é que era, como é que fica? Nós tínhamos, no regime geral da Previdência, tínhamos a contribuição, que seria 30 anos para mulher, 35 para homem, né? Esse tempo, no caso agora, unificou. Todo e qualquer trabalhador vai ser 65 anos de idade e 25 anos de contribuição, né? Que seria, no caso, para se aposentar, seria efetivado essa conta e acrescido mais 1%, que ele, ao final, vai gerar 49 anos de contribuição de trabalho. Isso, então, extingue-se, né, a aposentadoria por tempo de contribuição, porque nós temos essa aposentadoria ainda sob a lei vigente, que tem como critério, como requisito legal, apenas tempo de contribuição e carência, né? A carência, pela lei vigente, 15 anos, tempo de contribuição, né, 30 mulher, 35 homem. Então, não temos, né, a lei está vigente, um requisito cumulativo idade. Então, extingue-se, até porque muito já se criticou, né, colocando que tempo de contribuição não representa risco social, em uma linguagem mais moderna, necessidade social, não representa nenhum evento lá do artigo 201 da Constituição que cause necessidade social ao indivíduo. Muito já se criticou nesse sentido, mas, por outro lado, né, nós temos a visão, o entendimento de que, se trata de um sistema contributivo, o cidadão contribui para ter direito a gozar, né, de uma contraprestação do Estado. E é claro que o tempo de contribuição, ele é razoável para atingir as mazelas da vida, sim, da idade avançada, das doenças que vão aparecendo com né, o longo aí do tempo, com o tardar da idade, né?
Bom, então nós temos essa extinção da aposentadoria por tempo de contribuição proposta nesta PEC, para que, muito bem dito pela doutora Aurora, tenhamos os requisitos agora cumulativos, etário, né, e a carência, 65 anos e 25 anos no mínimo de carência. Lembrando que o requisito etário, ele levará ali a um percentual de 51% da média aí aritmética das contribuições do segurado. E 51% mais 25%, que é o tempo mínimo, nós chegamos então a um cálculo de 76% de salário de benefício. De forma que, para que o cidadão, né, caso tenha então a aprovação desta PEC, consiga uma aposentadoria com proventos integrais, que é diferente de integralidade, que ele tem 100% de salário de benefício, não significa dizer que ele vai receber o último salário dele, não, que seria um conceito de integralidade. Caso o cidadão consiga aí esses proventos integrais, ele terá que ter um total de 49 anos de contribuição. Eu quero, no próximo bloco, voltar falando ainda desse aspecto, porque há muita confusão em relação a qual o salário que eu vou receber se eu aposentar caso a PEC seja aprovada. Há uma confusão muito grande, a gente volta falando sobre esse assunto. No Momento Brasil, então, vai para o intervalo, a gente volta rapidinho, não saia daí. O Momento Brasil de hoje está debatendo o projeto de reforma da Previdência do governo do presidente Michel Temer, do PMDB. Mais especificamente, estamos falando de Seguridade Social e dos aspectos jurídicos do projeto. Por isso, recebemos hoje em nosso estúdio a doutora Aurora Maria Miranda Borges, que é advogada, especialista em Direito Previdenciário e Previdência Complementar, membro da Comissão de Direito Previdenciário e Securitário da OAB em Goiás e auditora fiscal aposentada da Receita Federal. Além disso, contamos com a presença da professora Giovana Guimarães de Miranda, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, onde coordena a especialização em Direito Previdenciário. Giovana é também conselheira fiscal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Goiás. OAB-Prev. OAB-Prev, Goiás e Tocantins. Isso. No bloco anterior, nós falávamos sobre a questão da diferença no cálculo da aposentadoria. Então, a doutora Giovana, por favor. Isso. Então, nós temos em vigência, né, um cálculo que pede uma média aritmética simples das maiores contribuições, 80% maiores contribuições, de julho de 94 até o momento da aposentadoria. Esse cálculo, essa média aritmética simples, dessas 80% melhores contribuições, né, nesse histórico contributivo, elas são para chegar a um salário de benefício, né? Então, chega-se a um resultado, né? E esse resultado, ele, a depender da legislação, ao tipo de benefício, ele vai prever, então, um percentual de salário de benefício, que, então, esse percentual, ele vai chegar à renda mensal inicial, é o que interessa, né, ao início, ao valor do início do benefício para o segurado, né. Então, nós temos essa sistemática de cálculo em vigência, né, e a sistemática, ela tende a ser mudada caso aprove a PEC, mas continuará a média aritmética simples das contribuições, mas limitará ao percentual do salário de benefício 51%, caso então o segurado ele aposente-se só com a carência, com tempo mínimo, com 25 anos de contribuição. Pode, por favor, pode complementar. Se você, no caso, Roberto, tem 65 anos, exemplo prático, né? Com 25 anos de contribuição.
aí você já está apto a se aposentar pelo novo modelo apresentado, né? Se for aprovado. Bom, mas daí você vai aposentar com 51%, né, da média aritmética simples de todas as suas contribuições ao longo desses 25 anos. 51% é praticamente a metade. 51%, Exato, praticamente metade a metade. É a metade, inclusive, assim, se você nos últimos anos teve um emprego, né, que lhe rendeu ao mês aí R$10 mil, mas se anteriormente você teve um de 2, um de 1, um de 5 mil, todos eles vão entrar no rol das contas para calcular a média. Para se calcular a média, entende? Aí daí você vai, aí é o caso que entra, que não é integralidade. Por quê? Porque você vai receber os 51% dessa média da sua vida laborativa ao longo dos 25 anos. Bom, aí se você quiser, né, aposentar com o total, né, da média, o total da média, com não do que você, com 100% da média, aí você vai ter de trabalhar mais 24 anos. Aí você vai para quantos anos? Total. 25 Total. mais 24, Isso. 49 49 anos de contribuição. Contribuição de trabalho. E de idade? Quanto você estaria no caso? Né, que você vai ter de trabalhar mais 24 anos. Né? No E exemplo, aí daí tinha 65, são então. os 100, 65 mais 24. mais 24. Você vai para quantos anos? Essa é justo 65 isso que eu estou te dizendo, mais 20. 89 anos. 89. 89 anos para você alcançar. Os proventos. Agora, a nossa média de vida no Brasil, eles dão como 72 anos, mas no caso, 72 anos poderia ser aqui no Centro-Oeste, no Sul, mas e no Nordeste? Será que as pessoas vão alcançar, inclusive, 72? Eu quero E tirar 89, né, Roberto? Então, daí, nota-se que acabou-se a aposentadoria praticamente, né, para o trabalhador brasileiro. Eu percebi aí duas questões seríssimas das tantas informações que vocês nos trouxeram. Primeiro, muda a fórmula de cálculo. Ninguém vai se aposentar da mesma forma que se aposentava, logo vai receber menos. Isso é unificado. Vai receber Inclusive, menos. A aposentadoria está sendo professores achatada por uma rurais, nova fórmula. sim. Então. Exato, nova ninguém forma. vai aposentar com menos de 65 anos de idade E e, com menos de 25 anos de contribuição. E aqueles que vierem a se aposentar entram nessa nova Bom, sistemática. daí tem uma regra que o governo chama-se de pedágio. Mas seria uma transição, né? Porque o pedágio significa, né, às vezes, se interpreta de outra forma. Suponhamos que você tenha 50 anos, né? Então, esses 50 anos que você tem, e você tem uma contribuição, suponhamos, de 20 anos. Então, faltaria, no caso, 5, né? Para os 25. Aí, aplicaria 50% em cima desses 5 anos, que seria 2 anos e meio. Então, você teria que trabalhar 5 anos, mais 2 anos e meio para alcançar o tempo de 25 anos. 7 anos e meio. 7 anos e meio. Sabe? É uma regra que eles falam de transição, mas é uma transição assim, meio esdrúxula, porque só existe essa data. Se você tiver 49 anos e 11 meses, né, e 29 dias, você cai na regra Por conta atual, de um dia. Por conta de um dia. E para a mulher, são 45 anos ou mais também. Se ela tiver 44 anos ou 11 meses, ou 29, ela não vai levar. Ela não vai entrar nesse pedágio. Se ela vai ter de entrar nessa regra que vai estar, né, sendo regulamentada pela PEC, se passar a reforma. Diante dos dados apresentados e do impacto que vocês esclareceram, eu fico pensando aqui, nós, do Momento Brasil, nas pessoas do campo, por exemplo. Como é que fica a trabalhadora do campo diante dessas regras, já que o cálculo hipotético que nós fizemos aqui, eu estaria me aposentando com 89 anos para ter direito à integralidade do novo cálculo. E os trabalhadores do campo, foi levado em consideração isso na PEC? Existe algum ponto na PEC que reconhece o trabalho penoso das pessoas que estão no campo, por exemplo? Existe alguma coisa assim? Quanto ao tempo,
Não, o tempo é o mesmo, tanto para o urbano quanto o rural, né? Vai haver no percentual de recolhimento, né, o governo vai rever, tem 12 meses, né, um ano, para ele rever essa questão do percentual aí de recolhimento, né, para não onerar, porque hoje o recolhimento do rural, ele é baseado no montante, né, da colheita, das vendas, né? Mas aí agora vai passar a ser individualizado, né? Todo trabalhador rural vai ter de pagar a sua previdência, né? A única benesse que vai haver é que ele se propõe a ser a menor esse percentual. Mas com relação a tempo, é o mesmo para todos os trabalhadores. Agora imagine você, um trabalhador rural, trabalhando aí a seus 70, 75 anos. Né? O curioso... Diuturnamente. Então, vai ser meio difícil isso aí para o trabalhador rural. Sacrificante, né? Exatamente. O rural, ele é colocado claramente na PEC como um problema, né? Inclusive, em um desses programas de debates, de discussões, né? Foi chamado o relator da PEC, o deputado Arthur Maia, e ele se referiu claramente, tranquilamente ao rural como um problema na Previdência, né? Como ali, como se pagassem-se benefícios para um grupo que não contribui e que não gera nada para o país. Verdadeira falácia, porque estamos em um país que a economia, ela gira, sim, ainda muito em torno da agricultura, né? Então, sem falar no nosso estado, Goiás, pensar em estados no sul, né? Então, são estados movimentados, né, pela economia agrícola, pelo rurícola. E nós estamos diante de um grupo, de um público-alvo que teve seus direitos, tanto previdenciários quanto trabalhistas, tardiamente reconhecidos. Então, há uma razão de ser para termos hoje em vigência um modelo de aposentadoria aí diferenciada, porque temos que tratar os iguais de maneira igual, os desiguais à medida de suas desigualdades. Existe toda uma razão de ser. E o rurícola, ele está sendo encarado como um problema. Muito curioso que no teor da PEC separa-se empregado, segurado, né, empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso rural, concedendo a estes aí uma redução de 5 anos em relação à idade do urbano, e para o segurado especial, que é aquele que trabalha em regime de economia familiar, no campo, tira o sustento de sua família, próprio ali, né, do campo, e para o segurado especial não, né? Não. Mesma idade, né, de todos os outros, dos urbanos. Urbano, né? E a necessidade para todo e qualquer rurícola de que comprove efetivamente as contribuições ao sistema, que seja em alíquota aí menor, né? Essas contribuições, mesmo para o rural, elas têm que ser ininterruptas? A partir da promulgação? A partir da PEC? Sim, a partir sim. Hoje não, né? Hoje há uma necessidade de um início de prova material e... A comprovação de 15 anos, né? Apenas. Exato. E as demais comprovações podem ser feitas aí por testemunhas, mas a partir da nova PEC, sim. Contribuições ininterruptas. Inclusive, os rurais também estão dentro da regra de transição que a doutora Aurora aí nos informou, né? Então, os rurais, né, com 50 anos homem para cima, 45 anos mulher, né, para cima, terão também que submeter-se ao pedágio de 50% do tempo que faltaria para se aposentar. Desde que ele tenha a gente vai fazer mais um intervalo e voltaremos. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão das professoras, quero falar sobre a aposentadoria das professoras e quero falar também sobre a questão da pensão por morte. A PEC parece que também mexe nesses pontos. Então, o Momento Brasil vai para mais um intervalo, a gente volta em um instante só.
O Momento Brasil está debatendo hoje o projeto de reforma da Previdência do governo do presidente Michel Temer, do PMDB. Mais especificamente, estamos falando de Seguridade Social e dos aspectos jurídicos do projeto. Por isso, recebemos hoje em nosso estúdio a doutora Aurora Maria Miranda Borges, que é advogada, especialista em Direito Previdenciário e Previdência Complementar. Ela também é membro da Comissão de Direito Previdenciário e Securitário da OAB em Goiás e auditora fiscal aposentada da Receita Federal. Além disso, contamos com a presença de Giovana Guimarães de Miranda, que é professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, onde coordena a especialização em Direito Previdenciário. Giovana é também conselheira fiscal da OAB Prev em Goiás e Tocantins. No bloco anterior, nós falávamos sobre a questão de pensão por morte, aposentadoria de professores. Como é que fica a aposentadoria de professores, em especial professoras? Bom, nós temos em vigência, né, uma aposentadoria dos professores, né, então, tanto homem quanto mulher, com uma redução de 5 anos do tempo de contribuição, né, que temos. Então, 35 anos para o homem, né, regra geral, professor, homem, 30 anos. 30 anos para a mulher, regra geral, professora, né? Então, 25 anos. Reduz 5 anos do tempo de contribuição para estes que tenham uma dedicação aí em educação de nível médio, fundamental e infantil, né? Não há aí uma aposentadoria diferenciada na lei vigente para os professores universitários, por exemplo. São aqueles que atuam, né, no âmbito da educação, do ensino médio, fundamental, infantil, seja exclusivamente em sala de aula, ou em direção, ou em algum período, né, em coordenação, direção, são aí agregados por esses requisitos, né, vigentes. Mas, pela reforma, não há qualquer redução de tempo para os professores, né? Então, os professores não foram previstos na reforma, na PEC 287, com redução de tempo para se aposentarem, de forma que terão que se submeter às mesmas regras e se aposentarem com as mesmas regras que os demais, né? As demais atividades laborais. No caso de pensão por morte, esse tipo de benefício, mexe-se nesse benefício, doutora? Bom, a pensão mexe muito com a pensão no caso, né? Porque hoje a pessoa que fica viúva ou viúvo, ele teria a benesse da aposentadoria, né, do falecido como pensão. E daí como parte integral. Mas agora, com a emenda constitucional, né, o que acontece? Ele vai só levar 50%, no caso. Então, e 10% para cada dependente. Agora, o pensionista, ele pode entrar também, ele entra também como herdeiro. Então, no caso, seria 60% para ele e 10% para cada dependente. Sendo que esses 10% não são cumulativos. No caso, a criança recebe 10% enquanto o menor de 21 anos, né? Adquiriu 21 anos, quer dizer, a pensão é revertida e retorna, ela não retorna no montante, ela sai do montante da aposentadoria. Pela regra atual, a pessoa receberia 100% do benefício da pessoa? Tem algumas nuances, porque foram modificados agora em 2015, né? Inclusive, assim, com relação a tempo de casamento, a idade, né, do cônjuge, exato, né? Do cônjuge, já houve, companheiro. Do companheiro, né? Já houve algumas mudanças. Mas a que afeta, na realidade, é essa agora dos 50%. Inclusive, desvincula-se do salário mínimo. A pessoa pode receber menos. E outra também, com outra novidade, né, da emenda constitucional. Se você é aposentado, né, e suponhamos a esposa falece, o cônjuge, um dos cônjuges falece, ele vai ter de optar ou pela pensão ou pela sua aposentadoria. Puxa vida, não acumula. Mas aí a Maria trabalhou e contribuiu para o sistema previdenciário. E o João também. E o João também, marido dela. Sim. O João veio a falecer
Sim. E aí ela não mais vai poder receber? Ela vai ter de Optar. Ou ela continua com a sua aposentadoria, ou ela recebe a pensão de 50% do João. E o que ela contribuiu? Como é que fica? O que ela contribuiu vai para os cofres, né, do governo, né, sem que haja contraprestação. Contribuição sem contraprestação, juridicamente, deve ter algum nome aí que se encaixa isso, né? Princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade, isso. Mal interpretado, né? É como fazem com os funcionários públicos, que eles recolhem 11%, né, sem a devida contraprestação, pois já estão aposentados. E como é que fica a questão daquelas pessoas que estão em estado de miséria mesmo, de falta de condições financeiras, e aí ultrapassa a idade de 65 anos, ou então a pessoa que está nessa mesma situação e tem uma deficiência, como é que fica o benefício para essas pessoas? É o benefício de prestação continuada, né? Que muitos falam LOAS, né? No caso do LOAS, ou do benefício da prestação continuada, aí vai passar para 70 anos, ao invés de 65. Então, essa lacuna de 65, 70 anos, quer dizer, a pessoa vai ficar totalmente descoberto, porque quem que vai dar emprego? Uma pessoa de 65 anos, hoje no Brasil, né, ideia? Então, aí, no caso, a gente entende que está contribuindo muito para a miséria do idoso, né? Que mesmo assim que seria 1/4 apenas do salário, né? Isso já se desvincula, já se desvincula do salário mínimo. Ele pode receber menos do salário mínimo. E para que ele obtenha esse benefício, ele tem de ter uma renda per capita dentro da sua casa só de 1/4, né? Do salário mínimo per capita, salário mínimo per capita, por pessoa, para que ele leve esse benefício. E mesmo assim, só aos 70 anos. Alguns casos específicos têm sido bastante debatidos aí pela imprensa, de uma forma em geral, como, por exemplo, a questão dos militares. Como é hoje, como é que fica? Bom, a proposta de emenda constitucional não colocou a previsão dos militares, né, nesse novo regramento, né? Colocou aí que, né, em cláusula, em artigo específico da PEC, que deverá ser apresentado pelos entes, né, a devida proposta de mudança, e não colocou mudanças, né, para estes militares. Vai ser uma lei específica. E sim, uma lei específica. Vai haver uma lei específica, eles não estão inseridos no contexto da emenda. Existem outras categorias que também estão, de alguma maneira, se mobilizando para que não estejam incluídos no pacote da PEC. Aí, no caso, quando houve o debate, a audiência, né, em Brasília, semana atrasada, audiência pública. Uma audiência pública, onde foi convocado o ministro do Planejamento e até o presidente da Anfip, para se debater com relação à PEC. Daí, como resultado desse debate, o presidente Michel Temer propôs a retirada de alguns segmentos do funcionalismo público, como professores, juízes, promotores e policiais que ficariam fora, os civis federais, né, doutora, que ficaria fora da reforma. Mas isso aí é uma proposição que não foi ainda efetivada, porque o governo não pode inserir. Existe um jogo de forças muito grande, um jogo de o que na PEC. Mas, doutora Aurora, efetivamente a PEC como está colocada, né? O texto que a gente tem conhecimento, que é público, que o governo federal o tornou público aí, qual é o aspecto, existe algum aspecto inconstitucional nessa PEC, do texto que a gente conhece? Bom, ele está eivado de inconstitucionalidades, né, doutora Giovana? E, além do mais, ele prevê muito ele tira muito o benefício, aonde a gente vê pouco custeio para o que ele diz que a reforma
é um ajuste até mesmo para diminuição das despesas, né, e diminuição do déficit. Então, a gente vê que está eivado realmente de inconstitucionalidades, inclusive atinge o artigo 40 e o 194 da Constituição, que trata da ordem social e das obrigações do Estado para com a sociedade, né, e o trabalhador. Atenta à cláusula pétrea, né? Cláusula que temos um conceito no direito, né, pelo constitucional, de cláusulas imutáveis. Então, previdência trata-se de direito fundamental, direito social fundamental. Então, atenta, sim, a cláusulas pétreas, porque estamos em um contexto de mudança que mina-se, né, o aspecto de direito social da Previdência e torna ela simplesmente uma previdência. Mas previdência social não seria a terminologia correta a ser dita após aí uma aprovação da PEC como está. Nesse sentido, a Previdência perde o seu aspecto social e passa a ser apenas Previdência. Exato, exato. Ela fere os direitos humanos e a ordem social. Né? E perde o objeto para que ela foi constituída. Então, a intenção é promover justiça social, né? Promover o bem-estar social. E são intenções não cumpridas com as legislações que estão sendo discutidas. Doutora Aurora Maria Miranda, nós queremos agradecer imensamente a sua presença aqui hoje no Momento Brasil. Nosso tempo está chegando ao fim, mas com certeza os seus esclarecimentos colaboram bastante para que a gente da imprensa entenda a complexidade de tudo isso. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de colocar para os ouvintes o que está ocorrendo com relação a essa proposta de reforma do governo. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Giovana Guimarães, pela sua presença aqui no Momento Brasil, trazendo esses esclarecimentos. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite, pela participação e para conclusão, se for permitido, há avanços nessa luta, né? Inclusive decisão recente da 21ª Vara Federal do DF, que determina que seja comprovado o método matemático aí nesse cálculo que chega ao déficit, né? Então, são vozes, são trabalhos, né? A doutora Aurora participa aqui do grupo da Anfip, louvável, são trabalhos que estão tendo resultado positivo e o momento de lutar é esse. Obrigado pela presença de vocês. O Momento Brasil de hoje vai ficando por aqui, mas na semana que vem estamos de volta para discutir os impactos econômicos do projeto de reforma da Previdência. Este programa é uma produção da TV UFG e da Rádio Universitária. Se você quer mais informações a respeito, basta acessar os nossos sites ou nos acompanhar pelas redes sociais. E fique atento à nossa programação no canal 14 da TV aberta, no canal 21 da NET fechada e nos 870 AM na sua estação na Rádio Universitária. Um forte abraço para você, até mais!